28, versículo 12. Está escrito assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Repare que Deus, as primeiras palavras de Deus são: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Por que Deus fala dessa forma? Ninguém que já é conhecido chega dizendo quem é. Por exemplo, você vai chegar amanhã no seu trabalho, num ambiente onde tem pessoas que você já trabalha há anos com ela, e vai chegar lá: bom dia a todos, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar. As pessoas falam: você está maluco? Eu estou cansado de saber quem você é. Ninguém se apresenta se já é conhecido. Então, quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Ele está se apresentando a alguém que não o conhecia. E por que Ele fala Deus de Abraão? Deus, Ele fala: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Na verdade, Abraão era pai na fé, mas Abraão era o avô dele e Isaque era o pai dele, ele era neto de Abraão. Então, em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu sou aquele de quem você sempre ouviu falar. O teu avô falou de mim, o teu pai falou de mim. Eu sou aquele Deus de quem eles falavam para você. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo agora é a tua vez, agora eu vou me relacionar com você, eu vim para me revelar para você, e assim como fui com eles, eu sou com você a partir de agora. Nesse momento, Jacó tem pela primeira vez uma experiência pessoal com Deus. Repare, pela primeira vez, Jacó estava sozinho, sem o amparo do pai e da mãe. Ele tinha fugido da casa dos seus pais, porque tomou do seu irmão a bênção de primogenitura, e o irmão queria matá-lo. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, enfim, para ter o direito de primogenitura, ele passou o irmão para trás e mentiu para o pai. O pai perguntando quem ele era, ele disse: eu sou Esaú, quando na verdade ele era Jacó. Então, ele estava fugido, ele não tinha nada, ele estava ao relento, fez de uma pedra o seu travesseiro, e naquele momento, no meio do deserto, aliás, normalmente é assim, né? Normalmente a pessoa, ela só encontra Deus na hora do deserto, na hora da dificuldade, porque o coração do homem se quebranta diante da dor. Então, naquele momento, sozinho, sem o amparo do pai, sem garantias para o futuro, porque ele não sabia o que viria pela frente. Você viajar pelo deserto sozinho, naquela época era muito perigoso. Então, ele não sabia o que viria pela frente. E aí, ele acorda pela manhã, e acontece isso aqui que a gente vai ver no versículo 16, pula agora para o 16, está escrito assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar. E olha o interessante é o que ele fala agora em seguida, o quê? E eu não sabia. Eu não sabia. Deus está comigo e eu não sabia. E temeu. Ou seja, o temor veio sobre ele e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, porque ele viu os céus abertos sobre ele, e viu os anjos subindo e descendo. A gente viu num trecho da novela, a novela retratou isso, ou tentou retratar isso, porque eu acho que é muito difícil a nossa imaginação alcançar a experiência que ele teve, de ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, e Deus estava subindo e descendo por uma escada, e Deus estava no topo da escada. Então eu imagino que deve ser muito difícil e a nossa imaginação alcançar algo tão grande. Quando Jacó fala aqui, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, é como se ele estivesse dizendo assim: puxa vida, quer dizer que eu posso contar com os céus, então não preciso enganar mais ninguém, eu não preciso fazer o que eu sempre fiz, eu sempre dei um jeitinho para conseguir o que eu queria, que é comum do homem natural. O homem natural é o homem que só conhece a terra, ele só vê o que os olhos humanos podem ver, então ele não consegue ficar na dependência dos céus, porque ele não viu os céus. Como é que ele vai depender dos céus? O que eu quero dizer sobre depender dos céus? É você passar a viver pela fé nas promessas de Deus, é você passar a viver de maneira que você tem os olhos fitos nas promessas de Deus, e você sabe que aquelas promessas vão se cumprir de um jeito ou de outro. Repare que quando Jacó se levantou pela manhã, depois dessas palavras que nós lemos aqui, ele fez um voto com Deus. Ele disse: a partir de hoje o Senhor será o meu Deus, não é mais o Deus do meu pai, não é mais o Deus do meu avô, não é o Deus da minha mãe, é o meu Deus. Ele conheceu a Deus, então agora o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Ele pegou aquela pedra, derramou o azeite que ele tinha sobre a pedra e falou: se o Senhor me der pão para comer, roupa para que me vista, e paz para que eu retorne à casa dos meus pais, porque ele estava saindo brigado com o irmão, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me concederes, eu te darei o dízimo. O voto do dízimo que ele faz, não tem nada de comercial. Deixa eu ir mais para perto de vocês aqui agora. Não tem nada de comercial. O que, na verdade, ele estava fazendo naquele momento, era colocar Deus à frente de tudo na vida dele. Quando você se torna dizimista, você não pode ver isso como um ato comercial, mas é uma decisão de colocar Deus à frente de tudo na sua vida, reconhecendo que você não depende da terra, você depende dos céus. Bispo, o que muda quando eu passo a depender dos céus? Por exemplo, Jacó trabalhou por mais de 20 anos, ele trabalhou para Labão, e Labão sempre explorou ele nunca fez greve, ele nunca chegou e falou assim: Labão, o negócio é o seguinte, ou você melhora as minhas condições, ou hoje eu não trabalho. Nunca. Ele nunca foi trabalhar com cara feia, amarrada.
por causa das injustiças que Labão fazia com ele. E por que ele não ficava de cara amarrada? Porque ele não esperava de Labão, ele esperava dos céus. Ele não estava pautado no acordo que ele fez com Labão, ele estava pautado na aliança que ele fez com Deus. Então por que eu vou ficar esquentando a cabeça com os homens, se eu não dependo dos homens? Eu dependo de Deus. E quando Jacó chegou a um determinado momento da vida dele, que ele procurou a Labão e disse assim: olha, eu vou embora, porque eu já trabalhei muito por você, e agora eu vou trabalhar para mim. Ele não fez greve, ele decidiu ir embora, voltar para a terra dele, ele tinha liberdade para isso. Labão falou: não vai não, porque ele era um excelente servo. O próprio Labão falou: eu reconheço que Deus me abençoou pelo teu trabalho, pô. Em outras palavras, você é o cara. O que você quer? Fala quanto você quer que eu pague, fixa teu salário, eu te dou o que você quiser, mas não vai embora não. Se Jacó tivesse a visão da terra, ele ia dizer: deixa eu ver aqui, sobe 2, desce 5, não sei o que, 7 mais 2, eu quero X de salário. Não. Jacó disse: vamos fazer o seguinte, tudo que nascer listrado, salpicado e malhado do rebanho é meu, tudo que nascer liso é seu. E a maioria nascia liso. Então Labão na hora fechado. Jacó cria o seguinte: Deus vai mexer na genética dos animais para me favorecer, porque ele tem que cumprir o que ele me prometeu. Lembra que ele ia lá e colocava a varinha quando os animais iam beber água, lá ele colocava a varinha, e quando os animais davam à luz, só nasciam salpicados, listrados e malhados. E ele ia colocando a parte: isso aqui é meu, um pouquinho era de Labão. E Labão, insatisfeito, começou a ver que só nasciam dos rebanhos animais para Jacó. Falou: não, vou mudar. Os lisos ficam para você, listrados, salpicados e malhados ficam para mim. Jacó: não tem problema. Tirou a varinha, só nasciam lisos. E a Bíblia diz que 10 vezes Labão mudou o salário dele, e nas 10 vezes a natureza favorecia Jacó, de maneira que ele se tornou um dos homens mais ricos do Oriente Médio, mais rico do que Labão. Quando ele foi de volta para casa, para sua terra, ele levou riquezas, rebanhos, ouro, prata, animais, servos, servas, se tornou riquíssimo. Amém, pessoal? Mas se você pegar daquela noite em que ele viu os céus até o fim de sua vida, nunca mais Jacó enganou ninguém. Nunca mais ele trapaceou, nunca mais ele mentiu. Por quê? Porque não preciso, os céus me favorecem, poxa vida. Eu tenho os céus a meu favor, para que eu preciso dar jeitinho? Uma pessoa que vive na dependência dos céus, ela não precisa. Posso falar? Eu vou falar de um jeito que vocês vão entender. Puxa saco. Lá no trabalho tem gente que quando o patrão passa, ela muda até a postura. E se ela faz alguma coisa, ela faz de tudo para que veja. Fui eu. Não. A pessoa que vive, que conhece os céus, que ela sabe que os céus estão abertos sobre ela, ela trabalha para os céus. O que ela faz é entre ela e Deus, é para Deus, porque ela sabe que Deus é que vai honrá-la. Amém, pessoal? Ela é a mesma na presença dos homens e longe da presença dos homens. Se os homens estiverem vendo, ela é a mesma pessoa se não estiverem vendo. A pessoa que está ligada aos céus, ela